Eu terminei de ler um livro que me deixou completamente obcecada com o final dele e eu precisava vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu achei desse livro, até mesmo para ajudar vocês a decidirem se vocês devem ou não iniciar essa leitura. Mas antes de falar qual é o livro, que vocês provavelmente já sabem, porque enfim, está na capa e no título desse vídeo. Prazer, meu nome é Camila, sejam bem-vindos ao Camiverso Literário, canal onde eu falo sobre livros e também sobre o meu processo de recuperar o hábito de leitura. E hoje eu estou aqui para fazer a minha resenha de Magia Oculta, da Rachel Schneider, com tradução de Raquel Zampil. Esse livro que é o primeiro volume de uma duologia chamada Fogo e Metal e que foi lançado esse ano pela editora Arqueiro. Então já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, dá uma olhada aí nos vídeos que tem no canal, que também tem bastante coisa interessante para quem gosta de fantasia e romantasia. E vamos lá, vamos falar desse livro, que é um livro que foi lançado recentemente e ele gerou muito burburinho, né? Acho que aqui no Brasil nem tanto quanto aparentemente ele gerou no ano passado lá fora, quando ele foi lançado, né? Justamente por causa desse final, desse grande plot twist que acontece no final desse livro. Muitas pessoas falaram que era algo completamente surpreendente e que assim não tinha como você prever o que ia acontecer no final desse livro. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos que me fez querer ler esse livro, justamente porque não é muito fácil me surpreender muito assim com os acontecimentos de livros, principalmente romantasias, que geralmente elas têm algumas coisas que são muito óbvias assim na escrita. Assim, meu ponto de vista, na maioria das vezes as romantasias elas seguem por caminhos que são bem previsíveis. Então eu tava muito curiosa para saber por que esse livro surpreendeu tanto as pessoas com o seu final. E aí eu peguei o audiobook de Magia Oculta e aproveitei que eu também tô com o Kindle Unlimited e o livro tá disponível no Kindle Unlimited, inclusive, e eu resolvi fazer essa leitura, né? E era uma leitura que, a princípio, para mim, ela ia ser uma leitura assim de momentos, que eu ia fazer quando eu tivesse um momento propício para ouvir um audiobook e tudo mais. Obviamente, eu me enganei muito em relação a isso, porque eu acabei devorando esse livro em pouquíssimos dias, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, eu li esse livro em 3 dias ou 4 dias no máximo, se eu não estiver enganada, justamente porque a escrita da Rachel Schneider, ela é muito fluida, muito rápida de ler. Os capítulos de Magia Oculta, eles são muito curtos. Você vai lendo um capítulo atrás do outro e você vai vendo simplesmente a leitura fluir muito rápido e muito tranquilamente. Então eu acabei devorando esse livro em pouquíssimos dias e foi uma leitura que me surpreendeu, não só por causa do seu plot twist, que é de fato um plot twist, digamos, surpreendente para essa história, dentro dessa história, como também foi uma leitura que me surpreendeu porque eu gostei muito de fazer. Eu acabei me envolvendo muito, eu acabei gostando do livro, da história que a Rachel Schneider conta nesse livro. Tanto que a nota para esse livro foi bem melhor do que eu imaginava que seria, sendo bem sincera. Então foi um livro que acabou me surpreendendo muito positivamente e eu precisava vir aqui falar com vocês sobre ele. Então, antes de falar um pouco mais sobre por que esse livro me surpreendeu tão positivamente, por que eu gostei tanto dele, vamos falar um pouco sobre a história, né, de Magia Oculta. Magia Oculta, como eu falei, ele é o primeiro volume de uma duologia de romantasia, ou seja, uma fantasia com romance, e ele vai contar a história da Brin. A Brin, ela faz parte de um povo chamado Alarra, é um povo que foi exilado pelos povos, né, que vivem em terra firme, em especial pelo povo de Kenta, e eles vivem, né, há mais de 100 anos, se eu não me engano, isolados, exilados em alto mar. É quase como se fosse uma ilha flutuante, digamos assim. Eles vivem em alto mar. Só que, se eu não me engano, uma vez por ano, eles têm o direito de ir à terra firme para reabastecer, né, os seus suprimentos durante o mercado anual. Então, eles têm esse momento em que eles vão à terra firme, é um único dia no ano. Eles vão lá, eles reabastecem os seus mantimentos, os seus suprimentos, e também é um momento em que só vão os soldados, né, do povo de Alar, e eles vão para Kenta, tá? Inclusive, esqueci de mencionar esse detalhe. E aí os soldados de Alar vão
para esse mercado anual, e também os recrutas, os soldados que estão em treinamento no seu ano final, eles têm essa oportunidade única de irem, né, ao mercado anual, uma coisa que pode demorar muitos e muitos anos para eles conseguirem fazer novamente. E aí, entre esses recrutas está a nossa protagonista e o grupo de amigo dela. E eles precisam obedecer certas regras para não criar nenhum conflito diplomático ali com o povo de Kenta. E é óbvio, e isso não é spoiler, inclusive, tá? Na sinopse, a Brin ela acaba cometendo um erro e isso acaba criando todo um conflito diplomático entre a Lara e o povo de Kenta, entre a Lara e Kenta, e isso acaba trazendo algumas consequências, entre elas o fato de que a Brin começa a descobrir algumas coisas sobre o seu passado, que é um passado misterioso, porque ela é órfã, ela não tem lembranças da infância dela, e os pais dela estão mortos, né? E ela vive ali praticamente com a família do general, que é a família do melhor amigo dela, que é o Kai, né? Inclusive, é uma das pessoas que ajuda ela a se safar ali no meio da confusão que tá acontecendo. E aí, ela vai descobrindo coisas a partir do momento em que ela entra em contato com esse soldado do povo de Kenta, né? Esse soldado de Kenta, que é o Aker. Ele vai trazendo algumas informações que vão meio que trazendo pistas sobre o que aconteceu, né? Tanto com o povo de Alarra, quanto com a própria Brin. E aí, eu não vou dar muitos detalhes, porque senão acaba sendo spoiler, né? Mas ela é uma história que segue, digamos assim, os maiores clichês da romantasia, né? A gente tem ali, basicamente, a menina com um passado que ela não conhece. Aí ela conhece esse cara misterioso que vem trazendo que traz algo novo para ela, para o universo dela, que traz novidades. E aí ela meio que vai se envolvendo com esse personagem. Ela tem ali aquele melhor amigo dela, que também tem ali um trelelê com ela e tudo mais. A gente tem toda essa coisa das romantasias, desse romance, né, de romantasia que a gente já tá bem acostumado. Só que o que mais me chamou a atenção nessa história é a forma como ela é contada. Porque a gente tem esse plot twist no final, que ele é de fato muito surpreendente. E ele só é muito surpreendente por causa da forma como a história ela é contada. Aqui a gente tem um livro que ele é narrado em primeira pessoa. Inclusive, eu acho que foi um uso muito bem feito a escolha desse tipo de narrador para essa história e para causar o impacto que o plot twist dessa história causa pra gente lá no final. Porque ele é narrado em primeira pessoa. Então a gente tem uma visão do entorno muito limitada. E a gente tem uma narradora que também parece estar escondendo coisas da gente ao longo da história. E aí essa história ela é contada de uma forma em que a gente não tem acesso a todas as informações logo de cara. A autora ela vai revelando as coisas muito aos poucos, até mesmo em relação à construção de mundo, em relação a detalhes e aspectos da magia desse universo que envolve ali, né, um grupo seleto de pessoas que tem ali determinados tipos de poderes onde eles fazem meio que manipulação de elementos. Então a gente tem manipulação de metal, tem manipulação de mentes, a gente tem manipulação de vários tipos de elementos. A gente vai descobrindo tudo sobre esse mundo aos poucos. A autora ela vai dando as informações aqui e acolá. Inclusive eu vi algumas resenhas e algumas pessoas falando que achavam que a história demorava um pouco a acontecer. E eu não acho que ela demora a acontecer, é que a forma como a autora vai contando, ela vai contando muito aos poucos, ela não dá tudo de cara pra gente, a gente vai aprendendo junto com essa personagem, que também tá aprendendo muita coisa sobre o mundo como um todo, e a gente está falando de uma personagem que vivia isolada em alto mar, ela tá aprendendo muito sobre o mundo, e também muito sobre ela, então a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, junto com essa personagem, só que não somente isso, a gente percebe em alguns momentos de que talvez a própria protagonista não está contando tudo pra gente. Tem coisas que parece que escapam dela muito assim do nada. Então tinha vários momentos no livro em que uma coisa era revelada ali sobre ela revelava algo sobre ela ou alguma coisa sobre ela, que você ficava assim, tipo, mas peraí, como assim? Onde isso aconteceu? E aí depois ela vinha explicar, e aí você ficava com aquela sensação de que, ai,
ela tava escondendo algumas coisas também da gente. E aí é toda essa forma, toda essa narração em primeira pessoa, onde a gente não tem acesso a tudo que tá acontecendo ao redor. E também em que a gente não tem acesso a tudo que tá acontecendo com a nossa protagonista, que vai criando uma situação, vai criando uma narrativa que vai levando a gente para um lado. E na verdade ela tá caminhando para um outro lado totalmente diferente. Então ela engana a gente. E é isso que eu gostei muito em Magia Oculta, é que a autora engana a gente. Ela vai contando a história e não é que em nenhum momento ela não dê pistas do que vai acontecer no final. Quando ela solta uma coisinha aqui, ela já distrai a gente com uma outra coisa. Então, quando a gente chega na grande revelação do final do livro, a gente acaba ficando surpreso, não porque a gente não tenha, por exemplo, em alguns momentos, eu cheguei a cogitar algumas coisas referentes a esse plot twist, não tudo, mas em alguns momentos aconteciam certas coisas que eu ficava, mas e se fosse assim? E aí eu já pensava, não, talvez não, mas será? E isso, ao longo do livro, foi acontecendo muitas vezes. Então, eu sinto que ela colocou as informações que levavam a esse plot twist de uma forma muito disfarçada, porque ela estava contando uma história, mas por cima ela estava levando a gente para outro caminho. Então, tipo, eu gostei muito da forma como a Rachel Schneider contou essa história e levou a gente para esse plot twist. Porque quando chega, não é que é um plot twist que a gente nunca viu em nenhuma outra história, mas é que a gente foi enganado pra gente não pensar tanto nessa possibilidade, pra gente não achar que fosse pra isso que a história tava caminhando. Ele termina de um jeito que tudo fica muito, tá, e agora? A gente precisa de explicações, porque apesar de eu sentir que tinha essas pistas, a gente precisa de algumas explicações. Eu acho que o final, ele é muito coerente, sim, com a história que a Rachel Schneider vai contando, só que a gente precisa de esclarecimentos, a gente precisa que ela explique algumas coisas que foram reveladas pra gente no final. E eu tô muito curiosa, justamente pro próximo livro, por causa disso, porque eu quero essas explicações e eu quero ver como a história vai se desenvolver a partir daí, porque ela termina num momento que você fica, meu Deus do céu. Não sei, gente, eu tô completamente obcecada por essa história. Eu terminei de ler, eu fui reler algumas partes para poder entender algumas coisas, para ver se eu conseguia captar algumas coisas, porque eu tô completamente obcecada por essa história. E eu não esperava, eu realmente acabei gostando muito mais da história do que eu esperava que eu fosse gostar. Eu achava que ia ser mais uma das romantasias que eu leio e não gosto tanto. E não, é uma história que eu gostei muito. E assim, não é algo totalmente novo, é que nem eu falei, ela é uma romantasia bem típica do gênero da romantasia, ela tem muitos elementos muito típicos da romantasia, então ela não tem assim, algo totalmente novo, apesar de que eu acho que ela tem um sistema de magia, ela tem uma construção de mundo muito interessante, muito diferente, que envolve essa questão da manipulação dos elementos, e aí a gente tem toda uma questão de herdeiros, né, de pessoas que são, digamos assim, quase tidas como divinas nesse mundo, que são reis e que detêm o poder, né, sobre essa magia. E aí a gente tem também algo acontecendo que eu acho que vai ser muito interessante de ver no segundo livro, que eu não vou comentar, porque isso daí seria literalmente spoiler, mas tem uma parte desse livro que eu quero muito ver ela ser desenvolvida no segundo livro. É um livro que eu gostei muito mais do que eu queria. O romance desse livro, às vezes, me dava umas comichãozinhas assim, sim, porque a gente tinha ali alguns clichês muito típicos da romantasia, que apesar de ser um gênero que eu gosto de ler, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não gosto de ler romantasia, eu adoro ler romantasia, mas tem muitos clichês dentro da romantasia que me deixam assim, completamente irritada, só que ao mesmo tempo são coisas que são tão típicas da romantasia que eu acabo aceitando e tal. Então esse romance, ele tem alguns clichês básicos. Eu não diria que a gente tem um triângulo amoroso nessa história, porque eu acho que desde o início tá muito claro com quem ela realmente está apaixonada, com quem ela realmente se apaixona, mas vai ser muito interessante ver como é que vai funcionar no segundo livro a relação dela com esses dois personagens ali, que é o Acker e o Kai. A Bri, ela é uma personagem que eu gosto dela, e eu acho que eu gostei muito mais dela depois do final, porque
justamente com o plot twist, porque apesar de eu achar que em alguns momentos ela é meio sonsinha, o final mudou muito da minha perspectiva do que eu achava da Brin. Eu acho que ela não era tão sonsa assim quanto eu imaginava que ela era, mas ela foi uma personagem que eu gostei muito. Eu gosto do Acker, apesar de que tinha algumas coisas ali nele que também ficava meio assim, mais ou menos. Mas é aquela coisa, é o típico homem de romantasia, né? Par romântico de romantasia. Kai é um personagem que eu também não curti muito, tá? Vou ser bem sincera com vocês, não curti muito Kai, mas tô curiosa pra ver como ele vai aparecer no próximo livro, né? Como vai ser ele no próximo livro. Muito curiosa pra ver como vai ficar a relação da Brin com esses dois personagens, principalmente com Acker. Tô muito curiosa pra ver alguns outros personagens secundários que aparecem na história e que eu gostei muito deles. A Bo, que é a irmã do Acker, o Messer, que é um grande amigo da Brin também. Enfim, outros personagens que aparecem ao longo da história que eu também gostei muito. Eu acho que os personagens em si, eles são interessantes. Eu acho que, sendo bem sincera, o final deixa todos esses personagens muito mais interessantes do que eles se mostram ao longo do livro. Então eu gostei muito. Eu acho que o romance é ok, é o romance típico de romantasia, então beleza, é ok, dá pra gostar. E assim, gente, é isso. É uma história que, se você tá em dúvida se realmente o final é tudo isso que dizem, eu diria pra vocês que sim, o final ele vai te impactar de alguma forma. Você vai ter algum sentimento assim exagerado em relação ao final desse livro, mas muito porque a escrita, a forma como o livro é escrito, te leva a ter essa grande surpresa no final. Então, foi uma experiência muito interessante esse final desse livro. Eu gostei muito. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Eu jurava que esse livro ia ser um livro 3 estrelas e meio no máximo. Mas eu fiquei me debatendo muito comigo mesma se eu dava 4 estrelas ou se eu dava 4 estrelas e meia. Porque eu não consigo dizer que eu não gostei desse livro. Eu realmente gostei muito dele. Eu acho que a Rachel, ela faz uma coisa muito legal na escrita dele. Talvez, se eu reler ele em algum momento, eu comece a achar algum defeito aqui e acolá na escrita, alguma coisa que talvez não seja tão consistente assim, mas a minha primeira impressão de primeira leitura mesmo é que ela sabia muito bem o que ela estava escrevendo e ela sabia muito bem como escrever aquele livro de uma forma que ele causasse o impacto que ela queria causar pra gente com o final dele. E é um livro que eu gostei, é um livro que eu gostei muito. Eu só não dou 5 estrelas porque eu acho que sim, tem alguns problemas. Eu acho que, como eu falei, o começo do livro, os capítulos, eles são muito curtos, então eles são muito fáceis de você lê muito rápido. Só que chega num momento do livro ali em torno de 50 em torno de 60 a 80%, que a história ela fica um pouco mais morosa, né? Então eu acho que ali eu fiquei um pouquinho mais travada, apesar de que eu ainda devorei muito, porque eu queria muito chegar no final desse livro. E se vocês estiverem esperando uma recomendação sincera de Magia Oculta, eu digo pra vocês, leiam Magia Oculta e tirem suas conclusões, mas saibam que vocês vão sair sim surpreendidos pelo final, e talvez vocês não gostem tanto do caminho. Eu gostei do caminho, eu particularmente gostei do caminho, mas talvez vocês não gostem muito do caminho, só que eu acho que vocês vão entender o caminho depois que vocês chegarem no final do livro. Então, eu acho que vale a pena, sim, você dar uma chance pra Magia Oculta. Eu estou muito ansiosa pela continuação. A Arqueiro já confirmou que o segundo e último livro, sai, se eu não me engano, em setembro. Então, eu estou muito, muito, muito ansiosa pra pôr as minhas mãos nesse livro. Inclusive, setembro é o mês do meu aniversário. Então, vai ser prato cheio pra mim. Vale a pena, eu acho que eu recomendo muito a leitura de Magia Oculta. Se você tá querendo algo que vai mexer com você, confia aqui em mim, que eu estou dizendo. Magia Oculta vai mexer com você de alguma forma. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram Magia Oculta, se vocês gostaram, se vocês concordam comigo, se vocês acham que o final foi mesmo surpreendente, ou se em algum momento vocês chegaram a cogitar alguma coisa que poderia acontecer ali no final. O que vocês acharam dessa leitura? Se você ainda não leu, comenta aqui se eu deixei você, digamos assim, instigado a fazer essa leitura. E antes de finalizar esse vídeo também, quero convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, tá? Estão todas linkadas aqui embaixo. Lembrando vocês que eu tenho um grupo de ofertas, um canal de ofertas, na verdade, lá no WhatsApp. O link tá aqui na descrição, né? Tô sempre compartilhando ofertas de livros e tudo mais. Lembrando que eu tenho os meus links de afiliado aqui no box de descrição também. Se vocês quiserem me ajudar a contribuir com a monetização do canal, de alguma forma, vocês podem utilizar os meus links para fazerem compras na Shopee, Mercado Livre e Amazon, que vai cair uma comissão para mim. Então, ajuda muito na monetização do canal, nos grupos de oferta também. E é isso, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu não sei se essa resenha ficou muito boa, porque eu praticamente só sentei aqui
e comecei a falar sobre esse livro. Eu não fiz um roteiro, eu tô muito no auge, assim, da emoção da leitura desse livro. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Bye!